Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com a parábola do bom pastor. E a parábola nos mostra que ao lado do bom pastor, em contraste com ele, existe o mercenário. Diz Jesus, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo rouba e dispersa as ovelhas. Jesus nos lembra que ao lado dos bons pastores existem os mercenários que fogem dos lobos. Seria muito penoso que os pais, os pastores de almas e os educadores encarnassem a figura covarde do mercenário que se omite, que foge de enfrentar os problemas difíceis das crianças, adolescentes e jovens e os abandona à mercê dos lobos. Mas seria ainda mais penoso que encarnasse a figura do lobo. E fariam isso, infelizmente, os que, chamados por Deus para serem bons pastores, em vez de edificar, destruíssem com seus maus exemplos. Podem ser chamados de lobos, por dura que pareça essa expressão, os pais e educadores que, com as suas próprias mãos, isso é, com seus maus conselhos e piores exemplos, empurram os filhos e os educandos para a desorientação, o erro, a má conduta, a confusão religiosa, espiritual e moral. Sem dúvida fazem isso os que se gabam diante dos filhos ou dos alunos de desprezar a religião e a igreja. E não se cansam de expelir sarcasmos contra a fé e a moral tradicional. Os que exibem exemplos de mau comportamento pessoal ou de falta de escrúpulos nos negócios, ou então péssimos exemplos de infidelidade, justificada em nome dos direitos do egoísmo, de um egoísmo mais forte que o amor conjugal e o carinho pelos filhos. Um egoísmo que não hesita em procurar separações traumáticas com a única mira de buscar a felicidade pessoal ao preço da infelicidade da família. Esse tipo de exemplo diabólico tem o nome de escândalo. Parecido com esse é o mal provocado por um lobo aparentemente mais manso. Chame-o de raposa, se quiser. Refiro-me ao mau exemplo que muitas mães dão às filhas em matéria de moda, de compras descontroladas, de dependência viciada das telenovelas e, em geral, da futilidade e frivolidade mundana. Dirão algumas que não é nada, que são bobagens. Também era nada, aparentemente, a vovozinha, de chapeuzinho vermelho, coitada. Mas tinha dentes grandes e afiados prontos para matar. Creio que faria muito bem a essas mães inconscientes pegar um bom catecismo e recordar, com relação à moda, um ponto fundamental da doutrina cristã sobre o 9º mandamento da lei de Deus. Leio de um catecismo breve baseado no catecismo da Igreja Católica. A pureza de pensamento e de coração exige o pudor, que preserva a intimidade da pessoa. Jesus disse que o homem que olhar para uma mulher desejando-a já pecou com ela no seu coração. Por isso, a mulher tem o dever de cooperar com esse preceito, vestindo-se com pudor e modéstia, sem pretextos de arte, moda e beleza. Tudo isso é pecado de escândalo, que consiste em induzir os outros a pecar. E quando se trata de gente ainda imatura, não se pode esquecer o que Cristo diz, que é tremendo, sobre o escândalo. Se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim,
Melhor fora que lhe atassem no pescoço uma mó de moinho e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. São inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Até aqui são palavras de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo Grande, ao recordar esse ensinamento de Jesus, frisa especialmente que o escândalo é grave quando é dado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Mas ao lado do escândalo que transforma pais e educadores em lobos depredadores, há uma outra atitude que também causa muito dano. A dos pais e educadores que, sem darem maus exemplos nem maus conselhos, simplesmente se omitem e fogem, como um mercenário, amedrontados e sem ação perante as dificuldades que o ambiente opõe à educação dos adolescentes e jovens nos nossos dias. Quando vê, diz Jesus, que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. Essas omissões e fugas na linguagem clássica cristã se chamam respeitos humanos. Respeitos humanos que consistem no receio, na vergonha de sermos considerados diferentes da maioria, no pavor de chocar com o ambiente e de que nos julguem atrasados, carolas ou defasados em relação à evolução dos tempos, insensíveis aos progressos dos costumes e da modernidade. Não podemos deixar de cumprir o dever de ensinar o que é certo, indo na frente com o nosso exemplo, de alertar nitidamente, dando também nós mesmos o exemplo sobre o que está errado, mesmo que quase todo o mundo o julgue normal, de não autorizar com carinho, mas com firmeza, diversões, viagens em grupo, espetáculos, baladas, modos de namorar que são ofensas a Deus. Mesmo que os pais passem por intransigentes obsoletos, de ensinar e exigir com carinho a disciplina de horários e tarefas necessárias para que os filhos e os alunos não caiam numa vida desregrada. É necessária fortaleza, fundida, unida inseparavelmente ao carinho e à paciência. Carinho. Não ficar sendo um déspota, um ditador, alguém que simplesmente diz não dá, não pode e basta e chega porque eu digo. Não. Educar exige muito mais do que isso. Por isso, eu lhe digo que a luta não é fácil. Precisa de coragem e de muita confiança em Deus. E com aquela pureza de intenção da pessoa que age sob o olhar de Deus e não procurando a aprovação da plateia, do mundo. Não nos esqueçamos de que hoje não há outro remédio senão enfrentar a pressão consumista e hedonista que domina a sociedade. E que ceder a caprichos e abusos por medo de que os outros critiquem ou zombem só faz mal aos filhos e pode destruir-lhes o caráter e a alma. O pastor não pode fugir. Tem que se formar, tem que procurar orientadores, grupos de orientação, cursos de orientação, leituras, mas não pode fugir. Vale a pena pensar em todas estas coisas que, como dizia, são como que um primeiro exame, uma análise prévia, antes de entrarmos mais a fundo na consideração das raízes, dos alicerces profundos do exemplo, que faremos nas próximas meditações. Mas além de fazermos os exames de consciência que sugeríamos, será bom levantar o coração a Deus e animar-nos com estas palavras de um grande e santo educador, São José Maria Escrivá. Com a tua conduta, mostra às pessoas a diferença que há entre viver triste e viver alegre, de sentir-se tímido e sentir-se audaz, entre agir com cautela, com duplicidade, com hipocrisia e agir como homem simples e de uma só peça. Numa palavra, entre ser mundano e ser filho de Deus.